Capítulo 8. Quinto, sexto e sétimo casos. Até aqui, temos visto apenas alguns casos escolhidos entre os muitos que observamos de perto. Veremos ainda outros. Entre estes, o leitor poderá encontrar elementos que se referem a ele, por serem afins com a sua posição. Como os casos são muitos, não podemos relatar aqui todos os que examinamos. No entanto, verificamos que eles também confirmam os princípios aqui expostos na interpretação da lei. Observamos que na técnica de seu desenvolvimento há algumas características constantes. Cada caso assume um significado determinado, caminhando direto na direção de nosso bem ou de nosso mal, segundo as premissas que propusemos no seu início. Quando se trata de ascensão, ele se conclui com uma experiência completa no final da prova redentora, resultando numa conquista espiritual que nos leva mais para o alto. Depois da fadiga, este é o momento radioso da iluminação e da festa de libertação de uma dose do mal que nos mantinha embaixo. Neste instante, o sofrimento é premiado com a alegria. Temos sob observação alguns casos nos quais constatamos que o desenvolvimento dos mesmos vai se verificando na forma prevista. É impressionante ver a confirmação nos fatos quando conhecemos a técnica da lei e verificamos de perto que o desenvolvimento do caso confirma, por um cálculo completo e exato, as previsões deduzidas com antecedência. Mais interessante ainda para cada um é a observação dos casos que lhe dizem respeito, em sua vantagem ou em seu prejuízo. Quando atingimos a maturidade necessária para chegar a isto, sentimos que fazemos parte de uma grande engrenagem dirigida pelo pensamento de Deus. Sentimos estar realmente em suas mãos, mas vendo aquilo que elas fazem e por que o fazem. O isolamento não está na ordem das coisas, mas no egocentrismo humano, que leva ao separatismo. E é belo constatar como tudo é útil e justo para cumprir uma função quando está colocado em seu lugar. Abre-se assim a visão de um caminho imenso, já percorrido e ainda a percorrer. Então Deus não é mais um mito longínquo, relegado aos céus, mas é a certeza de quem o sente presente e operante entre nós. Neste ponto em que se chega à sensação da sua presença e à constatação da sua atividade, é possível então, como já foi mencionado no capítulo 1, estabelecer um diálogo. Cada um, porém, somente sabe compreendê-lo a seu nível. O primitivo, através da lenda e da fé, o mais desenvolvido, através do intelecto. Ninguém pode usar outra linguagem senão a do seu plano de evolução. Mas qualquer que seja a altura na qual o ser se encontra, restará sempre uma diferença imensa em relação à altura do outro termo, que é Deus. A linguagem será regulada pela altura do interlocutor, permanecendo sempre elementar. Assim, o diálogo será aproximativo, mas poderá se efetuar, porque em Deus estão todos os níveis de evolução e, portanto, a possibilidade de responder na linguagem de cada um. Se o menos não contém o mais, e por isso não pode atingi-lo em sua plenitude, o mais contém o menos e sabe se expressar e funcionar também naquelas dimensões. De um lado, temos o absoluto, onde está a verdade completa e perfeita. Do outro lado,
temos a aproximação das infinitas verdades do relativo no caminho da ascensão, em direção àquele absoluto, sua meta final. O absoluto está imóvel na plenitude de todos os seus atributos, enquanto o relativo transforma-se continuamente, porque está caminhando para chegar àquela plenitude. A verdade humana é relativa e progressiva, e, à força de subir, busca alcançar o absoluto, que está à espera de ser por ela atingido. Dado tudo isto, eis que, com cada um falando de sua posição a linguagem de seu nível, é possível o diálogo, cujo valor e perfeição dependem, logicamente, do plano evolutivo atingido pelo indivíduo. Na forma mental explicada aqui, o diálogo não é só manifestação de sentimento e prece invocativa, mas também um lampejo do intelecto, que tende a compreender como Deus desenvolve sua obra. Estamos observando aqui o pensamento de Deus, o qual se expressa para nós através do funcionamento da lei, na medida em que ele nos é acessível conforme a altura de nosso nível mental. Isso implica que o indivíduo mais evoluído poderá ler naquele pensamento muito mais coisas. E isso acontecerá no futuro, sem dúvida. As experiências que executamos aqui, analisando vários casos, são questões que propomos àquele pensamento, cuja resposta nos é dada através dos fatos verificados. O acontecimento final nos expressa a conclusão de um raciocínio que podemos conhecer observando-o em suas diversas fases ao longo do desenvolvimento do caso. É assim que, por via experimental, apoiados na robustez da casuística, podemos estudar o comportamento seguido por este pensamento em diversas posições diferentes, até descobrir o seu fio condutor, identificando os princípios e os métodos seguidos por ele. É dessa forma que procuramos executar aqui o nosso diálogo. Na realidade, ainda que de uma forma tanto mais rudimentar, quanto mais se retrocede na evolução, o diálogo sempre existiu, expressando os inevitáveis contatos com a lei, que fala através dos fatos, mesmo que os homens não os compreendam. As ações e reações recíprocas eram as ideias trocadas naquele diálogo. Somente quando nos tornamos adultos e adquirimos olhos para ver, é que chegamos a perceber que Deus existe de verdade e está realmente trabalhando ao nosso lado. Para tornar compreensível este fenômeno, expomos no presente livro uma progressão de casos nos quais a percepção desta presença e a nossa coparticipação em seu trabalho se faz sempre mais evidente. No tipo dos casos observados até aqui, o sujeito simplesmente submete-se à lei, pois ele apenas provoca o funcionamento dela através das causas geradas pela sua própria conduta. Então, a atitude do sujeito é passiva, pois ele tem que aceitar o fato inevitavelmente, sem perceber a razão de tudo isso. Mas, num nível mais avançado, o comportamento do indivíduo pode se tornar de coparticipação ativa com a lei, em proporção à sua capacidade, conforme o grau de evolução atingido. Podemos, assim, estabelecer uma graduação ascendente de casos, cujos tipos mais simples são representados pelos que observamos até aqui. Mas em todos eles, a lei permanece sempre a mesma, funcionando tal qual ela é. O que muda é a conquista progressiva de consciência por parte do indivíduo,
com a qual ele conquista autonomia e poder diretivo, uma vez que se modifica a sua posição diante da lei. Eis a graduação. Primeiro tipo de casos. A lei funciona, mas o indivíduo a ignora. Ele se põe no caminho do bem ou do mal e sofre cegamente as consequências, dando para isso a explicação que melhor lhe agrada imaginar. Ele não assume qualquer direção do fenômeno, que permanece totalmente confiado à lei. Assim, nas diretivas de sua vida, o indivíduo não alcança nenhuma coparticipação consciente no funcionamento da lei, que é imposta a ele com o método da atração e repulsão, baseado em gozo ou dor, prêmio ou punição, paraíso ou inferno, etc. O conteúdo do fenômeno se reduz, então, a uma simples contraposição entre o elemento positivo do bem e o negativo do mal, sendo submetido à intervenção final da lei, que conclui com justiça segundo o que foi merecido. Esta posição representa a fase mais elementar do fenômeno, aquela que podemos chamar de ignorância e passividade. Os 4 casos até aqui observados são deste primeiro tipo. Segundo tipo de casos. A lei funciona, mas o indivíduo a conhece e, por conhecê-la, não se submete mais cegamente, embora ainda o faça passivamente. Isso quer dizer que ele a compreende, vê o funcionamento, tem uma explicação para o acontecimento e pode até mesmo chegar a prever o seu desenvolvimento, mas ainda não sabe intervir nele. Esse indivíduo já tem consciência da lei, mas ainda não chegou ao ponto de poder assumir, ao lado dela, uma coparticipação na direção do fenômeno. Esta posição representa uma fase superior à precedente, sendo própria daqueles indivíduos mentalmente mais desenvolvidos. Podemos chamá-la de fase do conhecimento e previsão. Terceiro tipo de casos. Essa condição representa uma posição ainda mais avançada de compreensão por parte do indivíduo diante da lei, correspondendo a um grau mais elevado de consciência. O resultado lógico da evolução é efetivamente conquistar a verdade representada pela lei. É assim que se avança gradativamente, dando neste caso ainda um passo à frente. No primeiro tipo de casos, a técnica da lei existe e funciona, mas o indivíduo não a conhece e só lhe resta a alternativa de segui-la. É a fase da ignorância. No segundo tipo de casos, o funcionamento da lei é conhecido e o seu desenvolvimento é previsto, mas não há qualquer intervenção do indivíduo na direção daquele desenvolvimento. É a fase do conhecimento e previsão. No terceiro tipo de casos, o indivíduo conhece a lei, prevê como ela funciona e sabe se autodirigir dentro desse funcionamento. Então, ele não somente a conhece e prevê o seu desenvolvimento, mas também provoca os resultados desejados. Ele pode intervir no funcionamento da lei, mas não no sentido de modificá-la, e sim de se comportar de acordo com ela, seguindo os princípios dela, de modo a atingir os resultados que ele deseja. Esses resultados, então, podem ser determinados pelo próprio indivíduo, que, já conhecendo os métodos de trabalho da lei, coloca diante dela, com a própria conduta, as premissas causais necessárias para que aqueles efeitos, segundo as regras estabelecidas, tenham que se verificar. Para se alcançar o que se deseja, não basta saber como funciona a lei,
é necessário segui-la passo a passo, fornecendo a ela todos os elementos necessários. Não se trata, portanto, de assaltar a lei para torcê-la, mas sim de secundar a sua corrente, conduzindo-nos habilmente, ao nos colocarmos nas condições exigidas pela lei para que sejam atingidos os resultados desejados por nós. E o ato de se fazer valer, concordando com ela, é obter o comando através da obediência, porque a lei o concede a quem a obedece e o nega a quem a desobedece. Trata-se de uma coparticipação consciente e sempre maior no trabalho da lei, para o qual é necessário um desenvolvimento mental correspondente, pois tal coparticipação baseia-se numa compreensão e num espírito de colaboração de que somente o indivíduo evoluído é capaz. A evolução, de fato, consiste num processo gradual de entrosamento do indivíduo com a lei. Estes conceitos serão esclarecidos pelos 3 exemplos que apresentaremos agora, um para cada caso. O primeiro nos mostrará o indivíduo em posição de inconsciência e passividade. O segundo, em posição mentalmente ativa, mas somente como previsão do futuro. E o terceiro, em posição de intervenção na direção do desenvolvimento do fenômeno. Exemplo do primeiro caso. Num trabalho de construção espiritual, em sentido positivo, segundo a lei, havia se infiltrado um indivíduo de tipo negativo, com o propósito de desfrutar da situação em sua vantagem, para lucro pessoal. Naturalmente, esta pessoa tinha o cuidado de esconder a sua verdadeira finalidade. Mostrava-se muito ativa no seio do grupo de promotores, conquistando a confiança de alguns deles e assumindo, por iniciativa própria, uma direção imperiosa. A coisa prosseguia às escondidas, preparada por ele, sem o conhecimento dos dirigentes, trazendo complicações e prejuízos para os demais. Como os outros eram inocentes, a lei, por seu princípio de mérito e justiça, não podia permitir que o mal vencesse o bem. Portanto, para se manter coerente, deveria intervir se não quisesse ir contra si mesma. E interveio de fato. Isto se verificou com um movimento mínimo, que bastou para inverter o curso dos acontecimentos. Uma grande tempestade estava se avizinhando, e a lei a interrompeu com apenas um sopro. Um dos dirigentes, representante da parte positiva, foi à casa de um amigo que, em sua boa-fé, confiava no assaltante, ignorando o golpe preparado. O plano não fora levado ao conhecimento dos dirigentes e, por isso, sua realização seria fatal. Então, como resolver o caso para o bem de todos, se do lado negativo estava tudo organizado e pronto para ser cumprido? Eis o que aconteceu. O visitante foi introduzido no escritório do amigo. Enquanto aguardava, seus olhos recaíram sobre uma carta deixada em cima da mesa. Seu olhar tinha sido atraído pelo selo postal, que o interessava, porque era colecionador. Mas, ao tocar aquela carta, observou o cabeçalho do envelope, que mostrava a origem da mesma, indicando que ela se originava de um dos elementos do grupo. Então o visitante, visto que o assunto lhe dizia respeito, leu a carta e encontrou descrito o plano de assalto daquele indivíduo. A campainha de alarme havia soado. A lei intervinha no momento preciso para fazer tudo convergir em outra direção. O visitante levou a carta e imediatamente tomou suas providências, interrompendo exatamente na sua origem o desenvolvimento daquela posição assumida negativamente.
Para chegar a este resultado, a lei havia executado somente alguns movimentos, mas todos eles coordenados. Era necessário que o visitante visse a carta. Esse era o ponto central do jogo, razão pela qual a lei favoreceu uma providencial visita àquela casa num dia em que a carta, recém-chegada, ainda estava sobre a mesa. Era preciso também que o amigo, depois de lê-la, não a tivesse tirado dali, deixando-a sem querer à vista, e que o selo chamasse a atenção do visitante. Além disso, era necessário que esta pessoa ficasse sozinha no escritório diante daquela mesa. Todas estas coisas deviam acontecer, cada uma exatamente sincronizada com a outra, fato que não se explica com o acaso, mas somente com a presença de uma mente diretriz. Neste exemplo, trata-se de uma simples contraposição entre bem e mal, com a intervenção automática da lei para salvar o bem. Aqui, a intervenção que se verifica é totalmente desconhecida pelos elementos a favor dos quais ela acontecia. Neste caso, assim como nos 4 anteriormente examinados, o indivíduo em defesa do qual a lei se move permanece em estado de ignorância e passividade. Exemplo do segundo caso. Um indivíduo de idade avançada adoeceu. O prolongamento da doença o enfraqueceu até provocar nele um colapso cardíaco. O estado de abatimento e seu aspecto cinéreo tornaram necessário um exame de laboratório para verificar se havia câncer. O doente estava na sala de estar à tarde, com amigos que tinham ido visitá-lo. O exame devia estar pronto dentro em pouco, e um dos seus amigos havia se prontificado para apanhá-lo no Instituto de Análises, próximo da residência. Ele prestava assistência ao doente e se interessava por sua sorte. Estava observando e refletindo. Conhecia a teoria da lei e seus métodos de trabalho. Entre os amigos reunidos havia também um médico, que o chamou à parte para lhe infundir coragem, prevenindo-o contra o choque que poderia receber ao ler o resultado positivo do exame. Os outros visitantes procuravam esconder suas apreensões. Então, o amigo enfermeiro, antes de sair, falou reservadamente com o doente, dizendo a ele, abre aspas, eu vou ao laboratório pegar o resultado do exame, mas lembre-se, seja lá o que estiver escrito nele, já fiz meus cálculos, você não morrerá. Fecha aspas. E de fato, contra todas as previsões, o doente melhorou, encontrando-se vivo até agora. A análise havia dado resultado negativo. Ora, quais cálculos havia feito o enfermeiro para chegar a estas conclusões? Ele raciocinara assim, abre aspas, a lei funciona seguindo um princípio de mérito e justiça. Como se encontra o doente sob este ponto de vista? Ao seu destino está ligado o de sua família, que ficaria ao abandono se ele morresse. Sabendo disto, seria para ele muito triste morrer antes de uma sistematização que se encontrava em curso. Ele não merecia esta dor, e a família também não merecia o dano irreparável de ficar abandonada. Ora, se a lei permitisse isso, ela violaria os princípios fundamentais sobre os quais se baseia, porque aquela morte e aquele dano não eram merecidos, e o caso seria encerrado contra a justiça. A lei, então, se não quisesse renegar-se a si mesma, teria que intervir para impedir que adviesse o mal. Fecha aspas. Esse foi o raciocínio dele, que teve como base uma necessidade de coerência por parte da lei,
cuja intervenção em tal sentido fazia-se necessária. Aquela família já havia sofrido bastante e não havia culpas que justificassem um prolongamento da dor. Em razão dos componentes desta lógica, aquela desgraça não poderia acontecer sem violar os princípios da lei, o que não era possível. Assim, dados os elementos do caso, devia haver absoluta obrigatoriedade de uma intervenção favorável por parte da lei. Foi o conhecimento deste fato que tinha dado ao enfermeiro tanta segurança contra todas as prováveis previsões, contrariando até mesmo a advertência de um médico que, competente na matéria, observava os sintomas anunciadores do mal. Mas o enfermeiro, em vez de olhar as aparências exteriores, havia visto mais profundamente, observando a realidade interior do caso e os princípios da lei. O seu diagnóstico tinha sido um diagnóstico espiritual, no qual entram em jogo todas as forças da vida, e não só um diagnóstico clínico, que não vai além do estado do organismo físico. Foi assim que ele, assumindo uma base diferente de juízo, chegou a conclusões opostas. Assim como no exemplo precedente, também neste caso, o provimento por parte da lei torna-se automático, a favor de um indivíduo passivo. Aqui, porém, o mecanismo da lei não ficou oculto. O enfermeiro apercebeu-se da situação, porque, conhecendo o jogo da lei, sabia como ela trabalha e, assim, podia prever seu desenvolvimento. Trata-se de um exemplo representativo de uma fase mais completa do que aquela precedente. Neste segundo caso, desaparece de fato a ignorância do primeiro, assim como no terceiro caso, veremos desaparecer a passividade do primeiro e do segundo caso. Exemplo do terceiro caso. Uma senhora, por cumprir os seus deveres familiares, chegara a uma idade avançada sem ter criado uma posição que lhe desse meios de subsistência. Havia sempre pensado nos outros em vez de em si mesma, trabalhando de graça por senso de dever, sem nenhuma perspectiva econômica. Procedera assim, mas sabia o que fazia e conhecia o princípio de justiça da lei. Havendo sido fiel a este princípio e estando segura de haver cumprido honestamente seus deveres, tinha certeza de que a lei não a desampararia. Porém, segundo o critério comum, isto parecia quase impossível, porque era um problema muito difícil para uma mulher de 50 anos e não diplomada encontrar uma posição econômica em terra estrangeira. Havia, porém, um fato decisivo. Esta mulher tinha colocado, por sua vontade e com plena consciência de seu empenho, os precedentes necessários para compelir a lei, por seu princípio de justiça, a corresponder a este mérito com os provimentos necessários. Eis o que aconteceu. Contra todas as probabilidades humanas, apareceu a solução, e na forma mais adequada possível. Surgiu um trabalho que agradava muito à interessada, pois ela o fazia como se fosse um hobby, satisfazendo assim um desejo que jamais teria alcançado de outra forma. Todas as facilidades que se verificaram neste sentido confirmaram as previsões dela, que tinha preparado tudo isto com a sua conduta perante a lei. Admitida como aprendiz num instituto técnico, em poucos meses aprendeu o ofício que a apaixonava, chegando a ser diretora daquela organização. Observemos sua atitude no trabalho enquanto ela aplicava o seu método, consciente da presença da lei e de seu funcionamento. Faziam parte daquela organização também outros elementos,
que se propunham igualmente a atingir o mesmo sucesso, mas utilizando métodos opostos, negativos, ao invés de positivos. As duas partes estavam uma ao lado da outra no mesmo ambiente, mas diante do mesmo problema com o qual se deparavam, comportavam-se de maneiras diferentes e o resolviam de dois modos diversos. Vejamos aonde chegou cada um dos respectivos caminhos seguidos por elas. A diferença entre as duas partes estava no fato de colocarem o mesmo problema sob perspectiva diversa, seguindo métodos opostos para resolvê-lo. A primeira parte conhecia a técnica fundamental da lei, sabendo lançar os precedentes causais do próprio triunfo, aos quais ela, por coerência consigo mesma, devia corresponder seguindo-os. A outra parte, ignorando este mecanismo, debatia-se dentro dele, cometendo erros que recaíam sobre seus próprios ombros, porque é inevitável pagá-los mais tarde. Se o primeiro caminho leva ao triunfo, o segundo leva à falência. Cada uma das partes não poderia se afastar de sua rota, que fora definida em função de sua forma mental. Assim, o fenômeno desenvolveu-se com exatidão e fatalidade. Passaram-se os dias, e cada parte continuava a trabalhar a seu modo, avançando na respectiva direção. O primeiro elemento ia regularmente ao trabalho, cumprindo-o honestamente e fazendo seu dever com superioridade da quantidade e qualidade de produção. Estas eram as forças de tipo positivo que ele lançava, os valores construtivos que ele punha perante a lei, constituindo a premissa que ela deveria responder em sintonia. O segundo elemento, pelo contrário, tentava avançar pelas vias oblíquas da astúcia, do engano e da preguiça, procurando desfrutar em vez de produzir, prejudicando a quantidade e a qualidade do produto. Estas eram as forças de tipo negativo, e a estes valores destrutivos a lei não poderia dar resposta igual à do primeiro elemento. Passaram-se os dias, e o fenômeno bifronte continuava a se desenvolver em ambos os aspectos. Com o próprio comportamento, o primeiro elemento continuava a colocar no computador eletrônico da lei seus cartões bons, enquanto o outro fazia o mesmo, mas com seus cartões ruins. Esses impulsos cotidianos iam se somando assim, uma série deles em sentido positivo e a outra em sentido negativo, aumentando a carga de cada uma das partes. Chegaria fatalmente o momento do computador disparar, o que aconteceu na forma de desmoronamento da construção feita de forças negativas e da consolidação da construção feita de forças positivas. Este foi, de fato, o resultado final de toda a operação. Formara-se um desequilíbrio sempre maior diante do princípio de justiça da lei, de modo que ela cada vez menos podia tolerá-lo, até chegar ao ponto no qual, para retificar o erro, a lei interveio e a parte negativa foi liquidada, como merecia. Quem tinha dado devia receber a justa recompensa, mas o usurpador devia ser despojado, como realmente o foi. Cada movimento na conduta dos dois elementos era uma frase do diálogo conduzido por eles com a lei, que o concluiu com a sua sentença final e definitiva. A diferença entre os dois elementos consistia no fato de que o primeiro sabia que era loucura pretender enganar a lei, porque cedo ou tarde as contas são ajustadas e cada um recebe o que mereceu, seja de bem ou de mal. O primeiro elemento manteve-se sempre no ambiente da lei. Antes de encontrar trabalho,
Ele tinha se comportado corretamente por senso de dever. Depois, na segunda parte de seu caso, quis fazer mais, tomando a direção do fenômeno para estabelecer as causas e provocar as consequências previstas, fazendo isto com o seu conhecimento da técnica funcional da lei, por meio de um método experimental e racionalmente controlado. Nesta segunda fase, não se tratava mais, como na primeira, apenas de uma previsão genérica, mas sim de um cálculo de previsões para estabelecer as causas específicas de determinadas consequências. É esta segunda parte que expressa com mais evidência o terceiro tipo de caso. O fato cujo significado desejamos focalizar melhor agora, de um modo como ainda não pudemos fazer até aqui, é tão novo e extraordinário que parece inadmissível. Como é possível não só prever o futuro desenvolvimento de um caso, quando se conhecem todos os seus elementos, mas também determinar, ainda com antecedência, a conclusão pré-estabelecida que este seu desenvolvimento irá atingir? A primeira razão pela qual isto é possível está no fato de podermos contar, com absoluta segurança, com a estabilidade da lei. Ela é feita de ordem, ou seja, de disciplina, fato que é indispensável em qualquer organismo e que o abrange desde a inviolabilidade de seus princípios diretivos até o comportamento de cada um de seus elementos componentes. É com este estado de disciplina universal que podemos ter a certeza de estarmos na direção da lei. A obrigação de cumprir o nosso dever para com a lei também obriga a lei a cumprir seu dever para conosco. O problema, então, é se manter nas condições desejadas por ela para que se possa chegar a consequências felizes. Pode-se obter da lei todo o bem ou o mal que se queira, tudo em nossa vantagem ou em nosso prejuízo, porque sabemos quais são as regras que precisamos obedecer para obtê-lo. Quem conhece como funciona a lei sabe o efeito correspondente a cada ato do seu próprio comportamento. Esta fatalidade na relação entre o efeito e a causa deve-se ao fato de que entre as leis morais, físicas e dinâmicas há uma diferença apenas de grau ou nível evolutivo, e não de ordem ou natureza. Elas estão todas em funcionamento determinístico, ao qual estão indissoluvelmente ligadas, de modo que se sabe, com antecedência, quais efeitos devem inevitavelmente corresponder a determinadas condições. Os fenômenos do campo moral são determinados com a mesma fatal exatidão que se verifica nos movimentos do campo astronômico. Em ambos os casos, temos um organismo funcionando. O desastre que aconteceria no universo físico se a disciplina que o rege fosse violada, aconteceria igualmente no universo moral. Final do capítulo 8.